Êxodo capítulo de número 1, ou melhor, perdão, Êxodo capítulo de número 2, o versículo de número 1 ao 3. Amém? Acho que está ali. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. E um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. E vendo que ele era bonito, o escondeu por 3 meses. E quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou de piche e betume, e colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Amém? Você pode repetir comigo: o rio, o monte, o mar e o deserto. O tema da mensagem hoje que o Senhor colocou no meu coração é o rio, o monte, o mar e o deserto. Amém? Irmãos, esses versículos que lemos, começa o início da história de Moisés. Moisés aqui, ele nem tinha nascido ainda, mas o momento, a situação já era totalmente adversa. Moisés ainda nem tinha vindo a este mundo, mas a crise já havia tomado conta do Egito. A provação, a perseguição, as leis, as investidas do inimigo para impedir Moisés e o seu ministério, antes inclusive dele existir. Aqui eu já começo a aprender algo profundo na palavra. Primeira coisa que eu já começo a ver aqui nesses versículos, se nós formos ler os versículos seguintes, você vai ver que quando Moisés nasce, existia uma lei no Egito que mandava matar todo filho homem dos hebreus. A Bíblia vai dizer que havia desde já uma profecia de que um dos filhos dos hebreus, um filho homem, desmagaria, destruiria o reino de Faraó e libertaria o povo. E Faraó, com medo, já começa a apertar o cerco, já começa a preparar a perseguição e já começa a oprimir ainda mais o povo hebreu que estava no Egito para impedir o nascimento deste menino. Olha aqui, quem estava por trás de tudo isso não era Faraó, quem estava por trás de tudo isso não era os egípcios, mas sabe quem? Era o próprio inimigo das nossas almas, era o diabo, como a Bíblia mesmo diz, o adversário, o inimigo, o mentiroso. Ele já estava lutando contra Moisés antes mesmo dele nascer. E sabe o que acontece? E uma coisa que muitas das vezes nós esquecemos, sabe o que é? É que o diabo, ele, antes de ser um anjo de trevas, um anjo de escuridão, ou o próprio diabo em si, ele era um anjo. Ele entende do mundo espiritual, e eu posso te dizer que ele é mais espiritual que muito crente. Ele conhece e crê nas promessas, mas muitas das vezes do que eu e você. E o diabo sabia que Deus estava preparando algo novo. O diabo sabia que Deus estava preparando algo para o povo naquela época, naquele momento, porque sempre em um momento de crise, o Senhor levanta um homem ou uma mulher de Deus para fazer a diferença na terra. Sempre em momentos de provação, em momentos de dificuldade, lá no Éden, no meio de Caim, o Senhor levanta Sete para fazer a diferença. Lá quando o homem estava corrompido, Deus levanta Noé e a sua família para fazer a diferença. Quando Acabe e Jezabel estavam levando o povo à idolatria, Deus levanta Elias como instrumento no meio do povo. Ou seja, sempre no meio das crises, sempre no meio das perseguições, das opressões, Deus sempre intervém e levanta um homem e uma mulher de Deus para fazer a diferença. O diabo já sabia o que Deus ia fazer. E antes de Moisés nascer,
Ele já estava preparando a perseguição. Esta tarde eu estava com a minha mente aqui nesse culto e falando com Deus. E o Senhor me disse que haveria pessoas aqui esta noite que não sabem por que de tanta prova, de tanta perseguição, tanta calúnia, tanta ofensa do inimigo. Por que tantas vezes, tantas mãos se apontam contra você? Sabe o que é isso? Ei, não é pelo que você é hoje, é por aquilo que Deus vai fazer amanhã na tua vida. O inimigo já está se levantando para tentar impedir, mas deixa eu te dizer, quem te chamou foi Deus, foi Ele que te escolheu, é Ele que tem o projeto, e nada vai impedir os desígnios do Senhor. Você não está vendo, mas o inimigo está vendo. Você pode não acreditar, mas o inimigo sabe que o Deus que você serve tem poder para te levantar. O inimigo tentou de todas as formas. Ele criou lei, ele mandou matar. E inclusive, olha que coisa, as parteiras. Na época de Moisés não tinha hospital. Não, estamos falando de mais de 4.000 anos antes de Cristo. Não tinha hospital, eram as parteiras, as mulheres de mais idade que tinham mais experiência, que ajudavam no parto. E a parteira, ela tinha o dever de reportar quando nascia um filho homem dos hebreus, para que a mãe deveria matar o filho. Se ela não tivesse coragem, ela tinha que colocar no rio, porque se não fizesse, morria a criança e toda a família. Era difícil. Mas a Bíblia diz que um homem de Levi e uma mulher também de Levi tiveram um filho. Na verdade não era um, eles já tinham tido 2. Um menino maior chamado Arão e uma menina chamada Miriam. E agora já era o 3º filho. Imagine, aquela mãe, eu acredito que todos os dias ela orava, porque nenhuma mãe quer perder o filho. Deus, faz nascer uma menina, porque se nascer menino está condenado à morte. Faz nascer uma menina. 9 meses de oração. Quando ela sente a dor do parto, ela não pôde nem chamar ajuda, teve que sentir a dor sozinha, porque se ela chamasse a parteira ia denunciá-la. E quando nasce, ela pega nos braços, ela viu um menino, ela falou: Deus, por quê? Por quê? A Bíblia diz que ela olhou para o menino e o menino era formoso, era bonito, era perfeito, uma criança linda. E sabe o que aconteceu? Joquebede era o nome dela. Ela decidiu esconder o menino. A Bíblia diz que ela pega o menino e disse: eu não tenho coragem de matá-lo, eu vou tentar escondê-lo. Ela escondeu o menino, mas não deu nome para ele. Você já viu quando você tem um bichinho de estimação, chega um gatinho lá na sua casa perdido, você pega: ai, vem aqui, esse aí é o Frajola. Botou nome e já era. Você adotou. Um cãozinho, você olhou e falou: ah, esse aqui é o Rex, você pegou para você. Claro que um filho não é um animal de estimação, é muito mais. Mas a mulher ou o pai, quando descobre que vão ter um bebê, já começa a pensar no nome. Se for menina vai ser assim, se for menino vai ser assim, se for menina vai ser assim. Já começa a imaginar, já começa a pensar no nome. Aquela mulher não queria se apegar à criança, ao ponto de nem colocar um nome no menino. A Bíblia diz que escondeu pelo 1º mês, escondeu pelo 2º mês, escondeu pelo 3º mês. Mas Moisésinho, que ainda não tinha nome, chorava cada dia mais alto, chorava cada dia mais forte. E ela ficou com medo, porque ela olhou e disse assim: não dá mais para esconder o menino. Você pode repetir comigo? Você pode falar assim: não dá mais para esconder. De novo, não dá mais para esconder. Sabe por quê, meu irmão? Quem é chamado para o ministério, Deus não chamou para ficar escondido. Quem Deus chamou para ir às nações, não foi feito para ficar escondido. Ei, é com você mesmo que Deus está falando esta noite. Ei, Deus não te chamou para ficar escondido, para ficar dentro de uma casa, escondido num monte de pano, atrás de um caixote. Deus
Deus te chamou para que todo mundo saiba da tua existência, porque Ele te chamou para ser instrumento da glória dEle. Irmão, Moisés tinha 3 meses, já não dava mais para ficar escondido. Ela olhou e disse assim: não dá mais, é muito arriscado. A Bíblia diz que ela pegou um cestinho de juncos, colocou betume e piche por dentro e por fora. Pegou o menino, 3 meses de idade, colocou dentro do cestinho, foi até o rio e o colocou no rio. Imagine o coração daquela mãe dilacerado. O rio Nilo não é como os rios aqui de Magé, não. O rio Nilo, ele tem em algumas partes até quase quilômetros de extensão. É um rio profundo, é um rio de muitas águas, com quedas, águas caudalosas, correntezas. Inclusive os animais que andam por ali, aves, répteis, crocodilos, que poderiam, possivelmente, se a criança não morresse afogada, seria devorada por um desses animais. Mas ela chega na beira do rio e deposita Moisés, coloca ele na beira do rio. O rio é a primeira marca do ministério de Moisés. É o primeiro momento que Moisés é colocado ali ao léu, abandonado pela mãe, não porque ela queria, mas por causa das circunstâncias. Mas deixa eu te dizer, a própria palavra diz: ainda que a mãe venha se esquecer de um filho, eu nunca me esquecerei de ti, pois te tenho gravado em minhas mãos. Meu irmão, ainda que Joquebede tinha colocado Moisés no Nilo, Deus estava cuidando dele. E Moisés foi descendo o rio abaixo, o cestinho rio abaixo. A mãe nem aguenta ficar olhando, ela vai embora. A irmã dele, chamada Miriam fica olhando o cestinho descendo o rio abaixo. Existem pessoas aqui esta noite que o diabo já falou para você: ei, o teu sonho está indo por água abaixo, o teu ministério está indo por água abaixo, os seus sonhos, a tua empresa, o teu casamento, ei, a tua vida está indo por água abaixo. Mas Deus está dizendo para você: eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle de tudo. Fica tranquilo, porque Deus está no controle. Você crê? Mas está descendo, está desgovernado, tá? Não, Deus está dirigindo. Deus ia lá, guiando o cestinho. E Faraó estava lá no palácio. Manda matar, nasceu um menino, mata. Nós temos que matar ele, não podemos deixar ele nascer. Sabe por quê, meu irmão? Porque o diabo é covarde. O diabo, ele não vai te enfrentar o dia que você estiver forte. Não. O diabo, ele vai tentar vencer quando você está fraco, quando você está pequenino, quando você está vulnerável, como Moisés estava naquele cestinho. Mas deixa eu te dizer, o Deus que te chamou é o Deus que cuida de você. Quando você não puder se defender, quando seu pai não puder te defender, quando sua mãe não puder te defender, Deus está cuidando de você. Eu não sei o que Deus vai precisar fazer, mas naquele dia, meu irmão, a filha de Faraó estava lá no palácio. Não sei o que deu um calor nela, deu um negócio que ela disse: olha, princesa, eu preparei aqui um banho de leite de cabra para você. Não, não quero. Eu preparei aqui um café da manhã para você ficar. Tem aqui pluma, tem aqui um travesseiro com penas de pavão. Não, hoje eu quero tomar um banho de rio. Não, mas princesa, você vai lá para o rio? Não, hoje eu quero ir. Deus foi lá no palácio, incomodou a filha de Faraó para ir tomar banho no rio. E a Bíblia diz que enquanto ela estava tomando banho, o cestinho de Moisés passa. Você nem imagina o que tem lá embaixo do rio, mas Deus já preparou tudo. Deus está cuidando de tudo. Você não está vendo, mas Deus está cuidando. Você não pode ver aonde a correnteza está te levando, mas Deus está cuidando. Você não pode ver o amanhã, mas Deus já preparou tudo. Continua confiando.
Sabe o que acontece? Olha aqui que profunda a palavra. E ao abrir, o verso 6, viu o bebê chorando. Irmãos, quando ela abriu o cestinho, a escrava entregou para ela, Moisés começou a chorar. A Bíblia diz que quando ela viu o menino chorando, o coração dela se partiu. Não vou dizer para você falar para o irmão que está do seu lado, mas olha só o que Deus está falando com você. Pode chorar hoje, porque enquanto você chora, Deus está mudando a situação. Enquanto você chora, enquanto você abre o seu coração, enquanto você dá glória, enquanto você coloca o seu sentimento para fora aqui esta noite, Deus está mudando a tua vida, Deus está mudando a situação, Deus está mudando o curso da história. Então pode chorar hoje, pode glorificar o nome do Senhor, pode adorar o nome dEle, não fique calado. Enquanto você abre a sua boca, Deus está mudando o curso das coisas. Ela pegou e falou assim: ei, eu vou adotar o menino, ele vai ser meu filho, pega ele e leva ele para o palácio, que ele deve estar com fome. Vamos pegar o que tem, o melhor leite que tiver aí dentro de casa, dá para o menino, a melhor papinha, a melhor roupa que tem aí, vamos pegar para o menino. Ele aqui. Você sabe quem pagou tudo isso? Príncipe não trabalha. Faraó, o homem que mandou matar Moisés, o homem que preparou tudo para perseguir Moisés, foi o homem que teve que pagar a escola dele. Foi o homem que teve que dar a melhor comida para ele, que ainda pagou o salário para a mãe dele amamentá-lo. Meu irmão, Deus é Deus ou não é? Eu não sei quem te persegue, eu não sei quem quer te matar, eu não sei quem não gosta de você, mas meu irmão, não fica com raiva dele não, porque Deus vai usar ele para te abençoar. Gente que diz para você, já falou, não gosto de você, fique tranquilo. É Ele quem Deus vai usar para te abençoar lá na frente. Eu já tive gente que não gostava de mim, antes já falou mal de mim, chega lá no escritório e disse: doutor, eu preciso entrar com processo. Eu disse: aleluia. Agora é meu cliente, agora é meu amigo. Sabe por quê? Porque Deus faz essas coisas, meu irmão. Deus faz essas coisas. Eu não sei quem te perseguiu, eu não sei o que o inimigo preparou, mas Deus inverte as coisas. Sabe por quê? Porque Ele está no controle e o rio não vai te matar. O rio é grande, Moisés é pequeno, mas teu Deus é maior. Ela pega o menino e diz assim: eu tirei ele das águas. O nome dele vai ser Moisés, para que ele nunca esqueça que ele foi tirado das águas. Sabe o que acontece? Olha aqui. Miriam estava olhando o menino. Ela chega, olha que visão. Ela olhou e falou assim: princesa, posso falar com a senhora? Diga, minha filha, o que foi, menina? Eu vi que a senhora está com um menino recém-nascido. E se a senhora conhece bem de criança, a mulher, nos 9 meses, todo o seu corpo tem uma preparação para gerar. Inclusive para alimentar a criança. Só tem leite a mulher que tem filho ou está grávida. E a senhora, pelo que eu sei, não está grávida. Então a senhora não pode amamentar, a senhora precisa de alguém. Aí a moça falou: tem razão, eu vou arrumar alguém. A menina disse: não, já está tudo preparado. Eu vou trazer para a senhora aqui a melhor ama de leite que tem no Egito. Pode trazer, traz aqui amanhã com a carteira, tudo direitinho, passa lá no RH e eu vou fazer a entrevista. Irmãos, estava Joquebede em casa chorando. Imagina, a mãe tinha acabado, poucas horas tinha deixado o menino já, o crocodilo comeu o menino. Aí o rio veio, ele veio uma onda e derramou lá e ele morreu. Chega a Miriam: mãe, eu tenho uma notícia para te falar. Diga, minha filha. Mãe, é sobre o menino. O que foi? Não quero ouvir do menino, eu quero esquecer do menino. Não, mãe, o menino está vivo. Está vivo?
Mamãe, ele foi adotado. Foi alguém adotou, salvou meu menino, glória a Deus. Aonde que ele está? Está no palácio de Faraó. Ai, meu Deus. Aí que ele morreu, era o único lugar que Moisés não poderia ir. Mãe, quem adotou ele foi a princesa, ela quer falar com a senhora. Mas meu Deus, comigo? Não, eu não vou lá. Se ela descobre que eu escondi o menino. Não, mãe, fica tranquila. Quando ela chega lá, no palácio, a princesa vira para ela e diz assim: ei, você vai cuidar do meu filho. E pode vir aqui todo mês que eu vou mandar pagar o salário para você cuidar do meu filho. E quando ele desmamar nos 3 anos, aí ele vai ficar aqui comigo direto. Toma o menino e leva. E toda semana eu mando lá e vou lá vê-lo e vou visitá-lo. Meu irmão, Deus não só cuidou de Moisés, mas cuidou da família dele por completo. Deus está cuidando de você aqui, está cuidando da tua casa lá, está cuidando da tua empresa lá, está cuidando, meu irmão, do teu filho que está na droga, que está no bar, do seu marido, da tua família. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada pela metade. Quando ele faz por completo. Aleluia. O rio não venceu Moisés. Ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Faraó, que queria matá-lo, não conseguiu. Não conseguiu. O Faraó tentou por diversas vezes. Alguém já até dizia: ei, lembra que o menino foi adotado? Nós temos que tentar pará-lo. Até que um dia Moisés sai da linha e acaba cometendo um assassinato. E a pena era a morte. Foge Moisés. Moisés fugiu para não morrer. Sabe para onde ele foi? Lá para o meio das terras áridas, perto ali do Sinai. Lá ele deixou toda a sua história de príncipe do Egito, a sua túnica, as suas roupas caras, as suas sandálias reais. Ele teve que abandonar tudo para virar um pastor de ovelhas lá no deserto. A vida de Moisés, ela é dividida em várias fases. Um dos primeiros momentos que marcou a vida de Moisés foi o rio. O rio não venceu Moisés. Mas agora ele era um pastor. Já estava há 40 anos fugido do Egito, trabalhando como pastor. Casou, já tinha alguns dos seus filhos. Estava lá. Porque se o Egito soubesse onde ele estava, ele morria. Um dia uma das ovelhas foge. E ele sobe as montanhas atrás da ovelha. E chega no alto do monte. Lá no monte. Procurando as ovelhas do seu sogro Jetro. E lá no monte, ele viu uma sarça estava pegando fogo. É muito comum no deserto a sarça, que é um mato, um capim, pegar fogo. O fogo é algo comum, pelo calor, pelo vento, um graveto vai tocando no outro e acaba tendo um incêndio totalmente natural. Mas o que acontecia ali era algo que estranhou Moisés, porque a sarça é palha. Pega fogo rápido e o fogo apaga rápido, porque o fogo consome. Mas sabe o que aconteceu? O fogo pegava e não consumia. Moisés está subindo, o fogo está pegando e o fogo não apaga. Ele vai subindo o monte, vai chegando mais perto e o fogo não destrói a sarça. E quando ele vai chegando mais perto, de repente ele escuta uma voz que veio do meio do fogo, lá no alto do monte, e diz para ele assim: tira a sandália dos seus pés. Tira a sandália dos seus pés. Ele tira a sandália dos pés e vai chegando mais perto. E o Senhor fala para ele: ei, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eu escolhi você.
para libertar o meu povo do Egito. Ai, irmão. Lá no alto do monte, lá no alto da montanha, Deus fez a chamada de Moisés. E ele falou, mas Senhor, eu sou homem de língua pesada. Alguns vão dizer que ele era gago, que ele não tinha oratória. Não se sabe ao certo o que Moisés queria dizer, mas ele colocou várias coisas. Deus, mas eu vim do Egito fugido. Deus, olha, eu sou homem de língua pesada. Deus, eu não consigo, eu não tenho um curso de PhD de liderança. Deus, eu estou muito tempo fora da ativa, eu já estou 40 anos aqui como pastor de ovelha. Deus, eu não estou graduado. Deus só fala uma coisa: Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. Moisés, se o rio não te matou, Faraó não vai te matar. O faraó que te jurou de morte já morreu. O que veio agora também não vai tocar em você. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus que veio antes dos faraós. Sou o Deus que sou depois dos faraós. E quando você chegar para ele, você não vai dizer qualquer coisa, mas vai dizer assim: o grande eu sou me enviou. Sabe por quê? Porque eu estou com você. Moisés estava num monte que era alto, mas o Deus que falou com ele no monte era muito maior do que o monte, era muito mais alto do que o monte, era muito mais poderoso do que o monte. No monte Deus muda o ministério. 80 anos de preparação, 80 anos. Deus manda ele para o Egito. Você conhece bem a história. Você conhece. Sabe o que acontece? Ele chega lá e Faraó não queria libertar o povo. E Deus, com 10 pragas, humilhou Faraó e os seus exércitos e os egípcios. Porque, meu irmão, quando Deus tem um propósito, nada pode impedir o propósito de Deus. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu projeto, mas eu quero te dizer, nada pode impedir o propósito de Deus. 10 pragas. O rio Nilo era um deus para os egípcios. A primeira praga, Moisés toca no rio e o rio começa a transformar água em sangue. Sabe o que sai nos jornais? Sabe o que foi publicado no Facebook lá no Egito? Sabe o que apareceu no Instagram lá no Egito no dia seguinte? Apareceu no Jornal Nacional Egípcio. O Deus de Moisés deu uma cajadada no nosso Deus, ele saiu sangrando. Morreu de hemorragia interna. Ah, mas não tem problema, nós temos um monte. Deus foi ferindo um por um. Ah, tem um Anubis, é o Deus, aí veio Rã, e as rãs morreram. Ué, e agora? Não, Ra é um Deus poderoso, é o Deus Sol. Veio o eclipse no meio do dia, quando Moisés orava. Ra também caiu por terra. Ah não, nós temos Imhotep, que é o Deus da vida. A última praga, Deus mata todos os primogênitos do Egito. E Faraó disse, não dá para lutar contra o Deus de Moisés, porque todas as nossas maiores divindades foram vencidas. Deixa o povo ir embora. O povo foi indo embora. Primeiro dia, segundo. Depois que Faraó enterrou os seus filhos, os filhos do Egito, o coração dele se encheu de vingança. Ele falou, eu vou matar Moisés. Eu deixei ele embora, mas eu vou matar. Prepara as carruagens e vamos perseguir. Meu irmão, quando o povo estava atravessando o deserto de Canaã, já chegando perto do Mar Vermelho, alguns mensageiros chegaram e disseram assim, ei, Faraó está vindo aí com vingança. Nós vamos morrer. O povo começa a querer correr, começa a querer fugir, até que se deparam com o mar. O mar. E o povo começa a murmurar. Êxodo 14. Moisés vai orar e vai falar com Deus na frente do mar. E ele falou assim,
Eu vou conjecturar aqui a oração. Deus, eu já venci o rio. Deus, eu já fui no monte. Mas agora o mar é diferente. Um rio é uma coisa, atravessar um rio é uma coisa, mas atravessar o mar é diferente. Eu já sobrevivi o rio lá atrás, mas o mar é muito maior. Sabe o que Deus responde para ele? Por que clamas a mim, Moisés? Sabe o que Deus responde para você hoje? Eu vou terminar aqui, o deserto a gente prega no outro dia. Mas olha, por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Marcha, continua, não para. Mas eu não estou vendo o caminho, Moisés. Quando você foi colocado no rio, você não sabia que a princesa estava lá embaixo, mas eu já tinha preparado tudo. Meu filho, eu já estou preparando um caminho no meio do mar, porque o Deus que te livrou no rio é o Deus que te livra também no mar. O Deus que te deu livramento no rio é o Deus que continua com você no mar. Meu irmão, se Ele não te abandonou antes, Ele não vai te abandonar depois. O Deus que te chamou, Ele continua contigo. Se até hoje o diabo não conseguiu te vencer, não vai ser hoje que ele vai conseguir. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou é o mesmo. O Deus que te chamou é o mesmo. E quando ele orava, sabe o que aconteceu? Começou a soprar um vento contrário. E sabe o que aconteceu? Deus foi abrindo o mar vermelho de um lado ao outro, e o povo marchou com os pés em seco. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar nada parar o projeto e o sonho que Ele tem na tua vida. Então hoje marcha, então hoje vai avante, continua, porque Deus tem coisas profundas na tua vida. E sabe o que? Nem o rio, nem o monte, nem o deserto, nem o mar pode parar os projetos de Deus na tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus.